meus irmãos, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez. O tema hoje, como já foi adiantado pela Elizabeth, que está inclusive no programa, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 a 21. Finalzinho desse capítulo 8, e trata justamente, esse trecho que nós temos que comentar, trata justamente do escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. É brabo esse texto. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, o objetivo do texto do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente fazer com que nós entendamos o que é o escândalo, entendemos esse contexto. Existem certas passagens do Evangelho que a gente não consegue entender bem assim à primeira vista, né? E nesse capítulo aí, esse capítulo é o bem-aventurados os que têm puro o coração, né? Esse capítulo 8 é um capítulo pequeno, tem 21 itens, mas são 21 itens pequenos. E nós vamos abordar aqui mais os comentários de Kardec a respeito desse tema. Vejam que bem-aventurados que têm puro coração. E aí no final do capítulo, Kardec coloca para nós essa lição do escândalo, né? Bem, em primeiro lugar, como é que a gente define o escândalo? Se a gente for ao dicionário, o célebre dicionário Aurélio, eu fui lá, ele diz assim, que o escândalo é o que causa... Rapaz, botei uma letra tão pequenininha aqui, mas deixa eu pegar o livro. O que é causa de um erro ou pecado. Esse é o primeiro sentido. É o que causa um erro, o que é a causa de um erro ou um pecado. Segunda conotação, indignação provocada por mau exemplo. Terceira conotação, tumulto. Quarta conotação, fato imoral, revoltante. Então, o escândalo poderia ter qualquer uma dessas quatro conotações. A gente sabe que quando um verbete ele é definido no dicionário, o dicionário tem várias conotações, tem várias definições para aquele verbete. E no verbete escândalo tem essas quatro possibilidades, né? De maneira que a gente pode pegar qualquer uma, né? Se nós pegarmos qualquer uma dessas, nós vivemos num momento de escândalo no nosso país, né? Se a gente for olhar por aí, nós vamos então se aplicarmos a regra evangélica ao pé da letra, se nós não procurarmos entender o que está aqui, vamos ter um bocado de manetas por aí, inclusive em Brasília vamos ter aos montes, né? Porque se você é motivo de escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, né? Mas não é essa a conotação. A conotação evangélica não é essa. Eu acho que o interessante para nós estudarmos é justamente isso. Porque se a gente fica ali no pé da letra, a gente se perde numa interpretação que nada tem a ver com o pensamento de Jesus. Jesus é amor. Jesus é perdão. Nós vamos então nos perder numa conotação radical dessas, acharmos que, porque pegamos, por exemplo, a última conotação, fato imoral, revoltante, quer dizer, porque nós estamos diante de fatos revoltantes, aqueles que dão motivo a fato revoltante, com as suas mãos, eles devem imediatamente cortar as suas mãos? Não, não é isso. Não é isso que o Evangelho... Não é isso que as palavras de Jesus devem significar para nós. Então, o objetivo de Kardec é justamente estabelecer a verdade nas palavras de Jesus. Aliás, esse é o objetivo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela veio reviver o evangelho primitivo, aquele evangelho da época de Jesus, reviver aquelas práticas da época de Jesus, aquelas práticas cristãs, aquelas práticas dos homens do caminho, porque quando Jesus
ele é crucificado, o que acontece com os seus discípulos? Eles se reúnem na casa do caminho e passam a atender todas as pessoas que têm necessidade. Então, a lição de Jesus, a vivência de Jesus, os exemplos de Jesus, não são exemplos de radicalismo, como essas palavras podem sugerir. Como entender essas palavras, então? Então, este é o propósito de Kardec. E coloca estas palavras justamente dentro do capítulo de bem-aventurados os que têm puro coração. Quer dizer, aqueles que estão realmente buscando a melhoria espiritual, aqueles que conseguem extrair na sua presente encarnação o melhor da sua existência. Os que têm puro coração, os que não têm nada a dever, podemos dizer assim. Mas aqueles que estão no escândalo, eles têm a dever. Por que Kardec coloca isso aqui? Qual é a conotação, então? Esse trecho aí esse título é um trecho de uma passagem de Jesus proferida no ano 30 da era cristã, na Pérea, né? Aí eu disse, Pérea, foi em janeiro de 30 na Pérea. Aí eu disse, Pérea, eu vou ver onde é que é essa Pérea. Aí eu peguei o mapa da Palestina, daquela região, né? Aquela região toda, Judéia, Palestina, e percebi que do lado esquerdo do Rio Jordão, do Mar Morto, fica Judéia, Samaria, fica Galiléia, ficam todas essas regiões que nós costumamos falar. Do lado direito fica a Pérea. Então fica a sugestão, né? Fica a ideia de que Jesus atravessou em algum ponto do Rio Jordão, ele atravessou de uma margem para outra margem. E na Pérea, então, é que ele faz essa lição. Ele fala essas palavras aqui, ó. Ele diz assim, ó: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que lançassem no fundo do mar. Vamos ver aqui, então. Em primeiro lugar, escandalizar um destes pequenos. Quem são esses pequenos? Né? Nós já entendemos nessa fase do nosso estudo espírita, né? Estudo cristão espírita, nós já entendemos que quando Jesus se refere aos pequenos, quando Jesus se refere às crianças, ele não está se referindo propriamente àqueles que estão no início da sua trajetória de encarnado, né? Não são as crianças fisicamente falando, mas são as crianças espirituais ainda, são os pequenos espirituais, aqueles que estão buscando ainda o seu progresso espiritual. Então é para esses que Jesus fala, né? É para essas pessoas que Jesus inicialmente fala, são as pessoas mais ignorantes do ponto de vista que não têm conhecimento, são aquelas pessoas que têm condições de absorver melhor os seus ensinamentos, porque nós sabemos que a doutrina cristã espírita, ela não é para as pessoas que têm muita inteligência apenas. É claro, todas as pessoas vão ser tocadas, mas não de acordo com a sua inteligência, mas sim de acordo com a sua evolução espiritual. Mas Jesus falava então para esses pequenos ainda que estavam no progresso evolutivo. O Pastorino, mesmo o Pastorino na lição inicial, ele tem uma obra chamada A Sabedoria do Evangelho. E ele diz lá na Sabedoria do Evangelho que esses pequenos são os pequenos em evolução, em inteligência, em conhecimento. É o Carlos Torres Pastorino que fala, né? São aqueles que estão, portanto, em evolução, estão procurando, portanto, crescer em conhecimento. Ora, eu acho que a gente se enquadra até aqui, né? Em evolução, em inteligência e em conhecimento. Todos nós estamos buscando isso. Nosso processo atual é um processo de reforma íntima. Quer dizer, é um processo em que nós estamos tentando nos modificar de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós estamos tentando incorporar ao nosso patrimônio espiritual essas verdades que a doutrina espírita nos traz. É isso que nós estamos buscando. Nós somos até esses pequenos aqui. Então essa lição podemos até entender que ela está destinada a nós. Se algum escandalizar a um destes pequenos, né? Escandalizar alguém que esteja buscando esse crescimento espiritual a que se refere Jesus,
esses pequenos que creem em mim, né? Então por isso que nós estamos envolvidos aí, melhor fora que lhe atasse ao pescoço uma dessas mós. A mó é aquela pedra de moinho, né? Aquela pedra grande com um buraco no meio, o grão cai na pedra, vai caindo ali pelo meio da pedra, vai escorrendo por baixo da pedra, o asno vai mexendo as engrenagens, né? Vai mexendo a pedra e aquela mó vai triturando os grãos e vai transformando tudo em farinha. Então é isso que ele quer para nós. Seria melhor pegar aquela pedra grandona, botar no pescoço da pessoa e julgar a pessoa, né? Julgar a pessoa no fundo do mar. Lançar a mó com o pescoço da pessoa atado a ela, e aí então o pessoal vai se afogar. Mas aí continua Jesus: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem porque o escândalo venha. Então aqui está o roteiro do nosso estudo. Ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que venham os escândalos, e ai do homem por quem vem os escândalos. São 3 passagens. Então o Kardec, ele vai pegar essa frase aí e vai dissecar essa frase para nós nos itens seguintes. Primeiro, Kardec começa mostrando o verdadeiro sentido da palavra escândalo. Ele vai ao sentido vulgar, que é esse sentido que nós vimos do Aurélio, e ele diz que no sentido vulgar, escândalo é toda ação que de modo extensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. Esse é o sentido vulgar. Depois, Kardec vai colocar o sentido evangélico para essa passagem, para o escândalo. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. O escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo, no sentido evangélico, algumas traduções bíblicas mais recentes vêm dizer que o escândalo pode ser traduzido como tropeço. O escândalo é um tropeço, é uma pedra de tropeço. Aliás, essa expressão, pedra de tropeço, é adotada pelo Pastorino naquela obra que eu lhes falei, de Sabedoria do Evangelho. Literalmente é pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Escândalo é afrouxar a vigilância e praticar uma ação má e prejudicial. Então vejam que no sentido evangélico o escândalo é uma coisa muito mais ampla. O escândalo não está ligado só àquelas ações que nós vimos, aquelas ações que chamam a atenção, que causam a nossa reprovação. O escândalo não é só isso. O escândalo está muito mais perto de nós do que a gente pensa. O escândalo está ligado às nossas imperfeições no sentido evangélico. O escândalo são as pedras de tropeço que nos impedem ou que nos dificultam a caminhada, como diz aqui o nosso Pastorino. Então, mas por que Jesus então coloca o escândalo desse jeito? Jesus está falando para nós, Jesus objetiva que nós tenhamos um aprendizado e um crescimento espiritual. Ele quer que nós nos reformemos intimamente. Então, quando ele fala no escândalo e dá essa conotação mais próxima de nós, é para que nós possamos refletir no nosso comportamento. E Kardec continua decodificando a mensagem de Jesus. Ele diz assim: é preciso que haja escândalo no mundo. Jesus não disse isso aqui no trechinho? É preciso que haja escândalo no mundo. Disse Jesus: porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores mas só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Então, é preciso que haja o escândalo no mundo.
Por que é preciso que haja o escândalo no mundo? Ora, nós sabemos que nós estamos num planeta de expiações e provas, num mundo, melhor dizendo, de expiações e provas, né? Nosso mundo é um planeta, né? Mas o mundo, a classificação que o Evangelho nos dá é mundo de expiações e provas, mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, não é isso? Mundos felizes. Então, nós estamos em mundos celestes, são 5, né? São 5 tipos de mundo. Mas nós não estamos num mundo de expiações e provas, lá no iniciozinho da caminhada. É necessário que haja o escândalo no mundo, justamente porque nós estamos numa faixa evolutiva ainda muito inicial. Vocês acham que nós estamos encarnados aqui neste mundo de expiações e provas porque somos espíritos já próximos da pureza espiritual de Jesus, por exemplo? É claro que não. Se nós olharmos a classificação proposta por Kardec lá no Livro dos Espíritos, quando ele diz que existem espíritos imperfeitos, existem espíritos bons e existem espíritos puros, e quando a gente lê, eu pelo menos quando li tive essa curiosidade, procurei me achar naquela classificação ali, naquela escala ali, né? Não encontrei nada. A gente fica puxando a brasa para a nossa sardinha. Não, peraí, eu tenho essa imperfeição aqui, mas pô, essa aqui eu já estou um pouquinho melhor, porque eu também tenho aquela ali que é de espírito bom e tudo mais. Mas na verdade aquilo ali é apenas uma classificação referencial. Não significa que nós tenhamos que nos enquadrar naquela classificação. Mas o fato é que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Porque nós ainda temos muitas imperfeições. Muitas imperfeições. Querem ver como é que nós somos imperfeitos? A nossa reação diante das situações que se colocam diante de nós, né? As situações que acontecem e chegam ao nosso conhecimento. Quando a gente toma contato com uma série de falcatruas que vão sendo divulgadas pela mídia, crimes que vão sendo cometidos, qual é a nossa reação? Será que a nossa reação é uma reação? Como é que Jesus reagiria? Jesus reagiria com irritação? Jesus reagiria com uma certa raiva, né, desses companheiros que muitas vezes praticam esses atos com os quais nós não concordamos? Jesus ficaria revoltado? Como Jesus ficaria? Jesus é o modelo. Diz lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. É o modelo e guia da humanidade. Se ele é o modelo e guia da humanidade, nós teríamos que, da mesma forma, proceder. Mas a gente procede dessa forma. Estão vendo a novela das 9? Na novela das 9? Vocês não são noveleiros. Já vi que eu sou o único palestrante noveleiro que vem aqui na frente. Porque a turma nunca diz que é noveleiro. Ó, sou um noveleiro. Entendeu? Não perca um capítulo da regra do jogo, até porque eu gosto do autor que está escrevendo. O sujeito lá, o tal do Romero Rômulo, tremendo picareta, na verdade. Como é que a gente reage diante do Romero Rômulo? A gente, de repente, um personagem como esse, a gente faz uma prece por ele, como Jesus, a gente procura compreender ele. Como é que a gente faz? A gente não fica assim até um pouco revoltado com algumas coisas que ele faz? Como é que ele passa a perna na polícia, passa a perna em todo mundo, né? E na novela das 11, eu também vejo a novela das 11. Pô. Vocês veem a novela das 11? Pô, aquele tal de Alex, o que aquele tal de Alex merece, gente? Não é verdade? Quem vê a novela deve estar com uma bronca danada do Alex, né? O que o Alex merece? Mas como é que Jesus trataria o Alex? Né? Então vejam vocês, a reação que nós temos diante das situações, as novelas estão aí, os filmes, né, a vida real, nos propondo soluções, nos propondo situações, e como nós reagimos a essas situações, a gente pode perceber muito bem quem somos nós. Gente, nós somos muito imperfeitos. Eu sou muito imperfeito. Aquele Romero Rômulo, eu já arranjava para ele rapidinho uma situação para ele. Aquele Alex, para mim, também é um picareta, né? Eu já teria arranjado soluções na minha cabeça. A novela é isso, a novela mexe com as nossas emoções, né? A vida mexe com as nossas emoções, e nós precisamos controlar as nossas emoções. A proposta de Jesus, portanto, ao falar dos escândalos, é mostrar que nós ainda somos imperfeitos, que é necessário que haja o escândalo do mundo, porque nós somos imperfeitos.
nós ainda somos imperfeitos. Então todas essas situações acontecem graças à nossa imperfeição. E nós reagimos a essas situações de acordo com as nossas imperfeições. O ditado que é dito por aí é de que errar é humano, não é isso? Dizem que errar é humano. Eu diria diferente. Eu diria que em vez de errar é humano, eu diria que erramos porque somos imperfeitos. Nós somos humanos porque ainda somos imperfeitos. Seria o inverso. Nós somos humanos porque ainda somos imperfeitos. Porque o nosso destino é combater as nossas imperfeições, é crescermos espiritualmente. Então, quando Jesus fala que é preciso que haja escândalo no mundo, ele quer que nós reconheçamos, essa é a primeira parte da mensagem, ele quer que nós reconheçamos que nós somos imperfeitos. E o meu objetivo aqui é trazer esses exemplos aí para todos vocês, é que nós reconhecemos pelas nossas reações diante das situações que nós somos imperfeitos, não é? Nós ainda não somos capazes, diante das notícias que nos chegam, de, no mesmo momento, elevar uma oração pelos companheiros que estão nos fazendo sofrer, que estão nos trazendo uma série de situações que vão nos trazer prejuízo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Kardec, portanto, no item 13, ele fala a esse respeito. Ele fala com relação a isso. Sobre esse trecho aí, há uma mensagem da Meimei, chama, no livro Espírito da Verdade. Um comentário, na verdade, eu trouxe impresso aqui, senão ia trazer muito livro. Eu chego aqui com uma montoeira de livro, o pessoal fica todo assustado, diz, pô, a Flávia vai ler esses livros todos, meu Deus do céu. Aí fica todo mundo assustado. Então eu vou só ler um trechinho aqui da mensagem. Diz assim, com relação o livro é Perdoa e Serve, a mensagem é Perdoa e Serve, está no livro Espírito da Verdade. Esse livro Espírito da Verdade é muito legal. Tá? Ele faz um comentário de diversas passagens do Evangelho. E uma das passagens que ele comenta é essa aí. Ele falando, portanto, que nós somos imperfeitos, né? A mensagem que Kardec está querendo decodificar para nós é essa. Jesus coloca esse trecho aí, porque nós somos imperfeitos, nós precisamos combater, portanto, a nossa imperfeição, e a forma de combater a nossa imperfeição é através do perdão. E aí diz assim a Meimei: perdoa a tudo e a todos infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer diante dessas situações que nos afligem, que nos violentam muitas vezes, é nós não julgarmos, porque Jesus também disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Então nós não devemos julgar, nós devemos procurar fazer o que Cristo, o que Jesus recomenda para nós, devemos procurar perdoar. E é o que diz aqui a Meimei: perdoa a tudo e a todos infatigavelmente, quer dizer, sem cansaço, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se arrepender. Nós estávamos estudando hoje pela manhã o livro Obreiros da Verdade, e tem uma passagem lá do companheiro Dimas, né, que o livro está narrando o desencarne do Dimas, como é que é a atuação do plano espiritual junto ao Dimas, para desligar ele do corpo físico e tudo mais. E aí no momento do velório do Dimas, o Dimas ainda não está desencarnado, né? Porque a desencarnação não é uma coisa que acontece assim abruptamente, né? O livro mostra para nós que a desencarnação vai se produzindo aos poucos. Às vezes o corpo já morreu, como no caso. O Dimas, o corpo, já está morto. Mas ele ainda está ligado ao corpo e os espíritos amigos estão desligando o corpo. A gente até comentou lá na hora, poxa, isso então justifica porque o Emmanuel, no livro Consolador, recomenda que a gente, se quiser ser cremado, a gente espere um tempo mínimo de 72 horas. Porque justamente é um prazo médio que leva para que
se desligue completamente o espírito do corpo. O corpo já está morto, mas o espírito ainda está ligado ao corpo. Era o caso do Dimas, né? Então, durante lá o velório do Dimas, aparece lá um personagem e comenta que o Dimas, quando era jovem, tinha presenciado um crime, mas que não tinha denunciado ninguém. Olha aqui, é o Evangelho, não tinha denunciado aquele que tinha cometido o crime. E aí, né, a gente, nesse momento que o personagem está falando isso tudo, esse sujeito que cometeu o crime, que já estava desencarnado, ele se apresenta ali no velório, né, querendo falar com o Dimas, arrependido profundamente, agradecido ao Dimas, querendo que o Dimas intervenha por ele, para que ele possa pedir perdão pelo crime que praticou no passado. É o que está sendo dito aqui pela Meimei. Ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso. Quer dizer, ainda que o Dimas, por ser um cristão praticante, não ter acusado, não ter feito acusado, não ter julgado o comportamento daquele companheiro que cometeu o crime, ainda que o Dimas não tenha traçado essa conduta, aquele que foi o criminoso não ficou sem a punição. Ele mesmo estava cheio de remorso e queria refazer, pedir perdão por tudo que tinha feito de errado àquele companheiro que ele tinha tirado a vida, né? Então, meus irmãos, eu acho que essa mensagem aqui da Meimei é legal. Ela diz assim, ó, toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando o entendimento e a tolerância, e esquece toda a ofensa. Recomeçando a servir ao lado de teus irmãos, lembra-te acima de tudo de que, perdoando a bênção de Deus, consegue descer às lutas da alma, e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Somente perdoando a alma consegue elevar-se para as bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, somos imperfeitos, essa é uma constatação. Acredito que todos tenham percebido quão são imperfeitos, talvez menos imperfeitos do que eu talvez seja mais imperfeito, né? Como eu sou mais jovem, ainda estou mais imperfeito, né? Mas é isso. Nós ainda somos imperfeitos e precisamos combater em nós essas nossas imperfeições. Essa impulsividade é uma imperfeição que eu tenho que combater em mim, né? Essa impulsividade aí, colocar de repente, julgar, pré-julgar, né? Isso aí não é bom, né? É o que muita gente faz, né? E as imperfeições são muitas. Cada um sabe qual é a sua, né? Mas Kardec continua aqui. Então a primeira frase é essa: é preciso que haja escândalo no mundo. É necessário que o escândalo venha. Kardec fala, é necessário que o escândalo venha. Bom, então é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias, né? Então veja, é necessário que o escândalo venha, por quê? Porque dessas imperfeições que nós carregamos conosco, vejam que o sentido de escândalo aqui já está no sentido de imperfeição. Essas imperfeições que nós carregamos conosco, nessa troca de imperfeições entre nós, nessa intolerância que nós temos uns com os outros, nesse egoísmo que temos uns para com relação aos outros, nessa competitividade que nós desenvolvemos com relação aos outros, nessa forma de julgar precipitadamente uns aos outros, nesse relacionamento que nós levamos, vai chegar um momento que nós vamos nos cansar. Nós vamos compreender que o caminho não é esse. E no momento que nós compreendemos que o caminho não é esse, nós vamos então começar a fazer a reforma íntima de que tanto falamos na doutrina espírita. Vamos começar a fazer com que venha de dentro para fora essa reforma e vamos aprender a proceder de outra forma.
E aí no item 15, Kardec diz assim: sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Bom, então se é necessário que haja o escândalo, que haja a imperfeição, então vai ser sempre assim? Né? Poderíamos perguntar. E Kardec, então, continua fazendo a sua colocação. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo e todos serão felizes por serem bons. Tal condição dos mundos elevados, de onde o mal já foi banido, tal virá a ser a terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que além disso servem de habitação, de exílio, distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados ao mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então é isso, meus irmãos. Kardec é bem claro. Quer dizer, não é necessário que exista sempre o mal. Gradativamente o mal vai sendo eliminado da terra. O mal aí no sentido das nossas imperfeições, no sentido daquilo que nos traz o escândalo. Gradativamente. E gradativamente o nosso mundo vai se tornando melhor. E nós vamos, portanto, fazendo com que o nosso mundo evolua. Estamos num momento de transição. Nós vemos tudo isso ao nosso redor acontecer, todas essas situações que nos incomodam, mas essas situações nos incomodam porque nós estamos num momento de transição. Se já nos incomodam, é porque nós já conseguimos perceber que elas não nos convêm. Então nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é justamente perdoar, orar, buscar o nosso aperfeiçoamento, crescermos espiritualmente, para que o nosso mundo cresça também e se transforme rapidamente no mundo de regeneração, onde vai haver um maior número de espíritos vocacionados para o bem. Né? Nós sabemos que no mundo de expiações e provas, o mal ainda está sobrepujando o bem. No mundo de regeneração, já vamos ter uma situação melhor do que a que nós estamos tendo na nossa presente situação evolutiva. Mas Kardec ainda faz mais 2 comentários. No 16 ele diz assim: mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, nós vimos que o escândalo é necessário, né? Porque devido à situação em que nós nos encontramos, no nosso mundo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre mal, aquele que servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. O mal é sempre o mal. Então, se nós nos fazemos instrumentos da justiça divina, nós praticamos o mal. Né? Se nós nos fazemos instrumento da justiça divina, nós praticamos o mal. Se praticamos o mal, nós seremos, então, responsabilizados. O irmão José tem uma passagem muito interessante nesse livrinho aqui, ó. Pai, perdoa-lhes. É uma mensagem bastante sugestiva para nós. É a lição 53. Diz assim, irmão José: a pedra de tropeço, o escândalo, portanto, é uma bênção. No entanto, não a queiras ser no caminho de alguém. A ofensa é sempre oportunidade de crescimento interior ao ofendido, porém não queiras ser o responsável por ela. A crítica é cinzel que, embora a contragosto, aperfeiçoa a quem se dispõe a lapidar. Todavia, não queiras ser o autor dos seus golpes. Ih, agora ferrou. Fechou aqui. Eu não gosto daquele microfone de... Bom, mas vamos lá. A trama que culmina com a derrocada de quem pretende atingir termina por ensinar-lhe vigilância. Mas não queiras ser um instrumento para fazê-lo aprender o que nesse sentido ele ainda não sabe. Então vejam, 3 situações que ele coloca para nós. Né? Nós não sermos
o instrumento da ofensa, o instrumento da crítica, o instrumento da trama. Alertou-nos Jesus a respeito da necessidade do mal. Contudo, em tempo e circunstância alguma, na condição de seu agente ativo ou passivo, não queiras promovê-lo na vida de quem seja. Na condição de agente passivo ou ativo, né? Quer dizer, por ação é o ativo ou por omissão o passivo. Nós não devemos nunca querer ser um instrumento do escândalo, a pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso que o nosso Mestre Jesus nos ensina e que o irmão José sintetiza aqui para nós. E finalizando aqui a sua colocação, no item 17, Kardec diz: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É claro que isso não deve ser levado ao pé da letra, é o que Kardec vai dizer. Figura enérgica esta que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, né? Então, se a vossa mão é causa de escândalo, se nós localizamos, sabemos qual é a nossa imperfeição, vamos lutar contra essa imperfeição. É isso que Jesus quer falar para nós. Vamos arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conservar os maus pensamentos, né? Então, essa questão, essa figura dos olhos, há uma nota no final do capítulo, né, depois de a última mensagem do capítulo, depois dessa colocação de Kardec, vem as instruções dos Espíritos. Tem duas instruções dos Espíritos. A segunda delas é de um espírito chamado Curadares, Vianney Curadares. E ele era justamente uma pessoa que promovia a cura. E a lição vem dizendo que uma pessoa cega procura para ser curada. E ele diz lá no meio da mensagem o seguinte: a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Mostrando, portanto, que muitas vezes a imperfeição que nós carregamos conosco é justamente o degrau de que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então nós precisamos combater essa imperfeição, porque combatendo-a nós vamos chegar a uma situação espiritual melhor. Então é isso, meus irmãos. A mensagem hoje, a mensagem que é colocada pelo nosso querido Kardec, nesse capítulo, é para que nós compreendamos que os escândalos são as nossas imperfeições, que nós devemos lutar contra os nossos escândalos, contra as nossas imperfeições. Não devemos nos conformar com aquilo que nós trazemos de ruim na nossa personalidade, né? Não devemos nos conformar com o orgulho que tenhamos, não devemos nos conformar com a nossa impulsividade, muitas vezes nos leva a tomar atitudes que não gostaríamos de tomar. Não devemos nos conformar, portanto, com todas as situações que atrasam o nosso progresso espiritual. Esses são os escândalos da nossa vida, essas imperfeições que cada um de nós carrega e cada um de nós sabe qual é a sua. Outras vezes nós nos deixamos magoar com facilidade, nos melindrar. Isso tudo são imperfeições que nós precisamos combater. E para combater essas imperfeições é o que diz a mensagem. A mensagem da Meimei é muito clara. Devemos aprender a exercitar mais o amor através do perdão. Mas não esse perdão que a gente fala com os lábios, eu te perdoo, mas se Deus quiser... Não é isso, né? Eu te perdoo mesmo, eu esqueço. Eu não quero mais que você tenha qualquer responsabilidade. Por mim, você está absolvido. Não é? É essa a ideia que a gente tem que cultivar dentro de nós.
não é ficarmos entregando para a justiça divina alguma coisa que não pode se realizar agora. A gente sabe, até porque existe uma passagem no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec diz assim para nós, não há um só mal que não importe em funestas consequências para o futuro. Uma só infração à lei divina que não traga a sua punição na cota de sofrimentos futuros. Então não há nada, nenhum mal que a gente possa fazer, não há nenhum mal que a gente faça pelo qual a gente não seja responsabilizado. Então, já sabedores disso, não vamos lançar sobre o nosso companheiro que de alguma forma tem uma imperfeição, lançar a nossa ira, a nossa incompreensão. Não, vamos simplesmente perdoá-lo sinceramente, até porque nós sabemos que nenhum de nós está isento de culpa diante de Deus. Nós mesmos não estamos isentos de culpa, nós também vamos responder pelos nossos erros, vamos responder por tudo aquilo, por todo o mal que tivermos feito. Mas é isso, como diz o Pai Nosso, devemos perdoar primeiro aos nossos ofensores para que possamos ser perdoados. Perdoai-nos como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não é assim que diz o Pai Nosso? Então é isso que a gente tem que fazer. O perdão é a chave, portanto, para os escândalos. Então, meus irmãos, tudo isso, essa passagem do Dimas deu muita discussão para nós lá na Paz da Manhã, né? Porque a gente, peraí, eu no lugar do Dimas eu teria falado, não sei o quê, mas a grande dificuldade foi ele não falar. O verdadeiro comportamento cristão foi ele se manter em silêncio, perdoar da parte dele, sinceramente, aquele companheiro. E a lei seguiu o seu curso. No momento em que o Dimas estava desencarnando, ele aparece buscando, portanto, o ofensor aparece buscando o auxílio do Dimas. Então é isso, meus irmãos. E para encerrarmos, mais uma mensagenzinha do irmão José, também sobre esse tema, está na página 189 do livro Senhor e Mestre. De volta é o nome da mensagem. Não desejes de volta aos outros o mal que eles te desejem. Não vibres no mesmo padrão vibratório em que vibrem contra ti. Vejam só o aconselhamento que a gente está passando. Deixa que a vida se encarregue de proporcionar-lhes as experiências que através deles ela vem proporcionando-te. Procura absorver sem revide os golpes que te forem desfechados. No processo regenerativo, que não te seja pertinente, a lei de causa e efeito não carece de ser acionada por ti. Evita que em efeito cascata o mal volte a atingir-te com redobrada força. Recorda-te das sábias palavras do Mestre. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. É isso, meus irmãos, material para nossa reflexão, muita paz para todos, e o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo do amor.